Veja, Jefferson, homem público, Tá. lá no fundo ele exercita um sonho permanente de estar como prefeito do seu município. E assim, lá é importante Senado, é importante deputado federal, é importante deputado estadual, mas querendo ou não, Jefferson, lá nós somos por exemplo, na Assembleia Legislativa, num universo de 54. E aí, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Fora da Curva, mais uma vez trazendo pessoas que têm histórias que podem ajudar você a mapear comportamentos e aplicar na sua própria vida. Eu gosto de sempre falar isso, Fora da Curva não é a mais do que ninguém, não é alguém acima de ninguém, mas está fazendo alguma coisa que talvez a maioria não esteja fazendo ou que você não esteja fazendo. Então a minha intenção aqui é que você possa tirar insights, códigos preciosos para a sua vida, para tudo que você for fazer. Lembrando sempre do Tony Music, nosso parceiro, se você quer produzir conteúdo em qualquer via, seja digital, para fazer vídeo, áudio de qualidade, não importa. Esse lugar aqui tem estrutura, equipamento de alta qualidade e bons profissionais para fazer a sua mensagem chegar mais longe. Tamo junto? Então, ó, eu vou falar para vocês, hein? Eu tô aqui com um cara que eu de bastidor conheço há muito tempo, embora a gente já se via por aí, um lugar ou outro, aos poucos foi aproximando e é uma pessoa que eu tenho um carinho, tenho respeito. Eu tô aqui com um cara que foi boia fria, office boy, carteiro, policial militar, policial federal. Ai, meu Deus do céu. E hoje é o deputado Márcio Pacheco. Bem-vindo, meu irmão. Eita, a carreira, né? Ó. Já começa aí, já passa um filme na cabeça, Eita, né, irmão? cara. Rapaz, a vida vai passando, né? A gente vai... Os sonhos, né, da gente, quando a gente é pequeno, a gente tem uns sonhos, né? E aí, quando a gente vê, por graça de Deus, aquele sonho às vezes se realiza até mais do que a gente até espera, né? Para quem estava lá nessa condição de boia fria, de vendendo picolé lá em Biratã, né? Trabalhando de carteiro, a gente tinha sonhos, né? Mas, sinceramente, jamais sonhos, né? Que hoje, por graça de Deus, a gente conseguiu alcançar. Então, que alegria estar aqui, Jefferson. Eu junto, sei que meu você irmão. também é É um isso. baita cara, guerreiro, lutador, trabalhador, tem uma preocupação primeira em ajudar as pessoas, em mostrar que existem maneiras, né, das pessoas, por meio do se conhecer a si próprio, Sim. e às vezes conhecer a vida, né, pode ajudar cada pessoa a viver melhor. Antes, as pessoas às vezes nem sabem, né, mas a gente chegou aqui, o Jefferson falou antes de começar, vamos fazer uma oração. Sim. Então isso é muito bacana, né, a gente colocar tudo nas mãos de Deus, né, lutar para que tudo seja pela graça dele. Amém. E para ele, né? É isso Padre Paulo aí. Ricardo sempre diz, né, inspirai, ó Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e para vós termine tudo Uau. aquilo que fizermos. Então acho que é isso. Então Amém. parabéns, estamos aí. Tamo Irmão. junto, meu irmão. Alegria estar aqui. É isso aí, cara. Para chegar, para ter essa carreira, para ter essa jornada, você falou dos sonhos. Tem uma chama que queima aí dentro, né? Quero ser diferente, quero fazer alguma coisa. Não quero seguir a vida que eu tenho aqui. Essa coisa de olhar para a vida e falar, peraí, tem um estado atual aqui e eu quero mudar. Quando que você começou a perceber assim, meu irmão? Cara, eu quero mais. Como é que você sentiu essa chama assim, cara? Jefferson, assim, hoje nós vemos uma sociedade, estava falando com um amigo meu há pouco, ele falando, cara, hoje parece que a sociedade ficou uma sociedade chata, cara. Hoje você tem que cuidar do que você fala, você não pode falar nada, tudo, sabe, tá em desconforme com as regras de etiqueta, né? Cara, meu tempo, assim, né? Cara, brincadeira, tudo é brincadeira, irmão. Tudo a gente leva na brincadeira, né? A gente cresceu de um jeito diferente, assim. Hoje a gente vê, assim, Jefferson, um contexto de uma vitimização absurda. Tudo se justifica porque a pessoa não teve condições e tal. E esse tipo de pensamento e discurso, para mim, não cola, não tem, porque eu vivi, sabe, o que há de mais extremo dentro da pobreza e da dificuldade da vida. Certo. Né? Meu pai falava assim para mim, eu tenho uma história bem complexa, né? Eu fui criado pelos meus avós, meu avô não era meu avô, era casado com a minha avó, enfim, ambos eram analfabetos de não saber fazer a letra A, ambos eram fumantes compulsivos, ambos eram alcoólatras a ponto de morrerem, né, quando Deus chamou, por consequência
da bebida alcoólica, de uma pobreza extrema, né? Não vou entrar em detalhes aqui, que não é o caso. Mas assim, o que ele falava, meu filho, estude. Ele tinha uma sabedoria, não tinha conhecimento, mas tinha sabedoria, né? Falava, meu filho, estude. Porque hoje, ou seja, lá em 1990, né, 1980, é tudo no cabo da enxada. Sim. Mas no futuro vai ser tudo no bico da caneta. Olha só. E aquilo entrou na minha cabeça. E eu estudei, e fui estudando, e vi que o estudo era um meio que poderia proporcionar o alcance dos sonhos que toda pessoa tem. E realmente foi por meio do estudo que eu fiz concursos, reprovei em muitos, passei em muitos, né? E essa resiliência vem dessa história de vida, mas assim, que não dá para se entregar porque eu sou vítima da sociedade. Certo. Aí eu nasci num ambiente muito, né, pobre, tô muito difícil, então eu tenho que, o cara tem que roubar, o cara tem que traficar, o cara tem que fazer coisas, né, que não são certas. Simples assim. Cada pessoa é criado, né, para ser imagem e semelhança de Deus no que há de melhor e não no que há de pior. Certo. Criado para trabalhar, para produzir, para crescer por meio daquilo que é reto e não por meio daquilo que é torto. Então assim, a chama estava ali, vamos estudar e fazer o que é certo. Vamos fazer o que é certo, fazer o que é certo. Então, assim, acho que isso é isso, buscar. Quem busca, tem uma frase, querer é poder. Não, querer não é poder. Você tem que querer primeiro, depois você tem que lutar, você tem que aprender. Né? Então, esse você tem quatro, né? Você tem que querer, você tem que poder, depois você vai poder fazer. Então, mas quem quer, busca aprender, busca conhecer, e aí você vai poder. Então a gente tem que ter essa na cabeça. Aí eu quero, então eu não posso, estou frustrado. Não, meu irmão, vamos ralar aí, vai dar certo. Vamos ralar, né? Vai dar certo. Ok. E aí começa fazendo concurso, estudando, e você foi para... Você foi carteiro? Carteiro era concursado ou era diferente? Como é que era? Não, olha só, eu trabalhava lá em Biratã, trabalhava no escritório Lux. Isso em 1995, mais ou menos, né? Era office boy nesse tempo. E eu ganhava R$80. Só que, lógico, naquele tempo era um contexto diferente, mas era assim, acho que era tipo menos de meio salário mínimo, assim, uma coisa bem... E aí, de repente, eu fui chamado por um amigo meu, o Lima, né, que mora lá em Biratã até hoje, ele era gerente dos Correios, e ele viu em mim, enfim, algum diferencial, né? Sim. E me convidou para ser carteiro estagiário que existia na época. Entendi. Né? Aí já passou, meu salário na época, imagina, de 80 passou para R$327. Eu já tava burguês, né? Que nem dizia antigamente, tá burguês, né? Sim. E aí entrei nos Correios, trabalhei 10 meses e aí comecei a sonhar. Ali, de fato, eu comecei a sonhar. Nossa. Comecei a fazer concurso dos Correios, né? Passei em um, reprovei em outro. Quis fazer um concurso da Receita Federal, mas daí na época não estava indo em condições de fazer. E enfim, em 1996, aí eu faço, 97 melhor dizendo, faço um concurso da Polícia Militar, dentre vários que eu estava fazendo, e fui aprovado para vir aqui para Cascavel. Aí começa a tua dia ligação 23 de maio de 1997, eu tomo posse como soldado aluno, né, da Polícia Militar aqui no 6º Batalhão da PM. Daí a minha relação com Cascavel se estreita mais. Eu sempre estava por aqui, mas daí eu sou obrigado, de fato, venho morar em Cascavel, né? E aí toda a história com Cascavel começa nesse legal, momento. Cara, né? que legal. Então essa parada da vitimização é algo que você precisou se livrar ou você nunca teve? Como é que você pensa isso? Olha, eu vou falar a verdade, viu, Jefferson? Eu, por graça de Deus, eu não sei o que é a palavra vitimização. Se eu contar a minha história, por exemplo, né, assim, de vida mesmo, né, de ir para a escola, por exemplo, caminhar 7 quilômetros a pé para chegar na sala de aula, 7 quilômetros a pé para chegar na minha casa de volta. Casa. Era não sei como é que chama aquilo, era um casebre, era uma casinha cercada. Hoje em dia nem se vê mais isso. Era cercado de coqueiro, não existia telha no meu contexto de vida, era coberta de tabuinha, cercada de coqueiro e casa de chão batido. Né? Colchão era de palha de milho. Né? Água era água de mina, sabão era sabão de soda. Então, assim, um contexto bem... E se você olhar, nossa, mas então você deve ser traumatizado. Cara, tudo é graça. Tudo é graça. Hoje permite que eu veja o mundo de um olhar diferente de quem viveu, de fato, as dificuldades da vida. E sei que é importante. Se eu tivesse, naquele momento, talvez uma mão que me estendesse para... Talvez eu tivesse alçado voos até antes, ou até maiores, né? Enfim, mas eu sou, antes de lamuriar, antes de reclamar pela vida que teve, de fato eu agradeço a Deus, porque assim, quem não sabe, uma vez eu falei com a Regiane Martins, que é uma grande jornalista aqui de Cascavel, da aldeia, eu falei, olha,
quem não conhece o que é bom, não sabe que está vivendo, que não está vivendo um ambiente bom. Nunca acessou um... Cara, eu vivia no meio do mato, lá entendeu? Era só brincar, correr descalço pro meio do mato, Sim. entendeu? O pior problema que a gente tinha é quando aqueles carrapichos entravam no pé da gente, que doía pra cacete, não tinha, entendeu? Não tinha sapato, né? Mas era pular no rio, descer aquele rio de água suja mesmo, aprender a nadar no rio, entendeu? Pescar o peixe ali. Então, assim, eu não conhecia o que era a vida diferente daquilo. Então, para mim, cara, era alegria, era festa, tinha o sofrimento, mas era um sofrimento que não doía o quanto as Sim. pessoas que veem, o quanto, nossa, mas então você sofreu. Cara, Nem- eu cresci feliz, entendeu? Me divertindo, sabe, Jefferson? Então, como se não tivesse Não teve tido vitimização. espaço para vitimização. Não, nunca tive. Nunca falei, eu não consegui isso porque eu não tive oportunidade. A oportunidade, cada um faz a sua oportunidade também. Ok. Acho que é importante ter isso. E teve aí um outro código aí do teu avô que era que tinha que estudar. Tinha que estudar. Então você já sabia que tinha que estudar. E numa família, Jefferson, assim, o que de fato faz a diferença na vida de uma pessoa? Não é os bens que ela tem. Por mais que as pessoas falam, mas não está falando isso porque hoje, não, eu vivi isso. O que faz diferença na vida de uma pessoa, Jefferson, na minha concepção, é a presença ou ausência do amor sincero. A presença ou ausência do amor sincero na vida de uma pessoa. E isso faz diferença. Os meus pais, que são meus avós, que eu chamo de pais, né? Eles tinham todos os problemas do mundo. Todos que você imaginar. Mas uma coisa eles nunca deixaram me faltar. Que era, assim, um amor incondicional. Que eu sabia que eu era amado. Dentro da pobreza deles, dentro das dificuldades deles. Estou emocionado agora. Dentro, assim, de todo esse contexto, eles me davam um amor assim que hoje, às vezes, crianças, adolescentes que vivem em grandes palácios nunca tiveram. A presença de um pai para te dar um abraço, para brincar, para te dar uma atenção, para te ensinar a fazer coisas simples. Então, isso faz a diferença. Então, isso nunca me faltou. E isso aí eu concordo, que aí isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. A pessoa se sentir amada ou não se sentir amada. Interessante você falar isso, porque dentro do estudo da neurociência, a gente entende um pouco da programação mental. Então, toda repetição que é vivida do 0 aos 12 anos, o cérebro, a mente, cria crenças de identidade, capacidade e merecimento. Ou seja, quem eu sou, o que eu faço e o que eu posso ter na vida. E a gente vai estudando e vai vendo que pessoas que não se sentiram amadas, pessoas que não tiveram contato humano verdadeiro, ou seja, não se sentiram pertencentes, importantes, não tiveram significado na vida, não sabiam o propósito delas ali, não se sentiam amadas, resumindo, acabam lá na frente não conseguindo prosperar nos seus sonhos, Sim. não conseguindo realizar os seus objetivos. Sim. Então, talvez esse Márcio que a galera conhece hoje, que tem coragem, porque tem que ter coragem para ir para política, mais coragem para continuar, Sim. é fruto desse sentir-se amado. Sim, sem dúvida. Aí isso sim. Aí a pessoa, se ela disser que teve uma infância, né, com a ausência desse amor, aí até eu compreendo que isso pode fazer sentido, né? Agora, dizer que não conseguiu ter uma vida, né, uma vida razoável, com dignidade, porque não teve condições, porque faltou oportunidade, isso aí é muita vitimização, né, que não se sustenta. Agora, a falta de uma família, a ausência, né, de um pai ou de uma mãe, ou mesmo a presença deles, mas sem a presença verdadeira, real, com amor na vida de uma criança, isso sim, com certeza faz muita diferença. Faz e é diferença. isso que, por isso que você vê hoje, eu, você, a gente defender de fato esse valor da família, esse valor da vida, esse valor, né, da presença, né, de uma família na vida de uma pessoa, porque eu sei que isso sim faz diferença na vida Certo. de qualquer pessoa. Então isso eu defendo de maneira incondicional, porque sei que faz a diferença. Cara, e aí esse cara vai estudar, sentiu-se amado, tinha que estudar, não queria ser vítima e vai crescendo na vida. Sim. Cara, como é que foi essa parada desse chamado de, cara, eu vou pra política, cara? De onde surgiu isso aí? Não tava bom lá, quieto lá na polícia lá, cara? Entendeu? Como é que surgiu esse chamado aí? Jefferson, eu passo, então, só para concluir esse raciocínio anterior, que a gente vai avançar, mas assim, eu tenho sempre quando eu vou fazer alguma palestra, alguma fala sobre família, né? Às vezes tem Semana da Família, esse mês estamos
enfim, o mês de agosto é o mês das vocações, né? E aí vai falar de família. E eu sempre, às vezes, trabalho com uma... que conta muito a minha realidade, né? E que ilustra isso que eu tô falando aqui. Que é uma música do Padre Zezinho chamada Utopia. Sim. Que ilustra para mim e que serve dessa reflexão para quem está nos assistindo, né? Que é lá em casa, assim. Tem uma parte que fala assim, ó, faltava tudo. Mas a gente nem ligava. O importante não faltava. Seu sorriso e seu olhar. Isso é o que há de mais importante na vida de uma criança, na vida de um adolescente. Certo. Então, aí fica o segredo do sucesso. Ser amado e amar. É isso aí que está o segredo do sucesso. Jefferson, então, a política, cara, é uma coisa assim... eu acho que a questão dos talentos e dos dons Tá. é uma coisa que Deus dá a cada um. Não tem uma lógica. Não tem muita lógica. Desde muito jovem, eu sentia no meu coração esse gosto, sabe? Esse gosto pela política, né? E assistia, às vezes, as grandes figuras políticas do país, lá no Congresso. Aquilo sempre me encantou. Por quê? Não sei. Não tenho histórico de político na família, não tenho, né? E essa capacidade, por exemplo, da gente fazer uma fala, de ter uma oratória, ter um discurso, enfim, né? Muitas pessoas já me perguntam, hoje não me perguntam mais, mas escuta, você já fez, quantos cursos você já fez de oratória? Cara, nunca fiz um curso de oratória, nunca, né? Então, assim, tudo é uma coisa muito natural para mim. Vem como dom, vem, e aí eu sempre digo assim, ó, nós queremos fazer algumas coisas, mas você já se perguntou se é isso de fato que vai te fazer feliz? Se é isso de fato que é a tua vocação? Quer dizer, você quer fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Quer fazer alguma coisa porque eu quero, porque aquilo dá muito dinheiro, então eu vou ser médico, vou ser advogado, vou querer ser juiz. Então, mas é isso que é a tua vocação? Você vai ser feliz fazendo isso? Então, primeiro de tudo, Jeff, o que eu coloquei na minha cabeça? Bom, eu não tenho condições de sobreviver, né, sem um emprego. Então, antes de eu fazer a minha faculdade, inclusive, eu preciso de ter uma maneira umas condições de sobrevivência. Então, passei no concurso da Polícia Militar, com um salário razoável, né, que ganhava à época. Aí sim eu fui ingressar na universidade. Fiz faculdade de letras, português e inglês aqui na UniOeste, de 99 a 2002, que era para ser, e teve uma greve no meio, terminamos em 2003. E aí, em 2004, eu faço o concurso da Polícia Federal e sou aprovado no concurso da Polícia Federal. Então, muito, muito rápido, né? Mas nesse meio, claro que teve concurso que eu não passei também, assim, Sim, a gente pensa, sim. só vê, como é que fala? Só vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tomos que a gente cai, né? Então, assim, mas você vai aprendendo, né? Concurso, você não estuda para passar. Concurso, você estuda até passar. Ó, o driver aí. Você estuda até passar. Então, eu fui estudando até passar, e passei, né? O primeiro concurso que eu fiz, na verdade, para a Polícia Federal, eu fui aprovado já no primeiro, graças a Deus, em 2004, logo que eu concluí minha faculdade. E aí eu vou para a Polícia Federal. Só em 2007 teve um lapso ali, né? Porque era uma turma grande, enfim. Em 2007 eu ingresso na Polícia Federal. E aí sim, Jefferson, quando você está tendo condições de viver com dignidade, eu acho que esse é o grande momento de você parar e pensar e falar, escuta, mas o que eu realmente gostaria de fazer na minha vida? Entendi. Não que eu não gostasse de ser policial militar, não que eu não gostasse de ser policial federal. Gostava, mas tinha algo mais que eu pudesse gostar mais do que isso, inclusive? Era fazer política. Estava no meu coração, estava no meu sentimento. Já era um sentimento Era uma coisa que estava, queria fazer política. E aí, então, em 2000, eu acabo, não deixa de ser política também, né? Eu acabo me tornando presidente do Sindicato dos Policiais Federais, fui eleito por unanimidade, tenho a honra de ter no meu currículo essa honraria também. E aí, em 2012, aí eu me candidato a vereador em Cascavel. Aí me elejo vereador, em 2012, em 2013, no primeiro dia, me torno presidente da Câmara. Em 2014, no ano seguinte, né, 2012, vereador, 2013, presidente da Câmara, 2014, eu me candidato e me elejo deputado estadual. Né, saio de 1.412 votos para vereador e vou a 24.856 votos para deputado estadual, me elejo, primeiro mandato. Aí tem as disputas de prefeitura, né? Em 2016, por exemplo, eu sou candidato a prefeito de Cascavel, não ganho eleição, mas fico por 1%, né, na disputa com o Paranhos, ele ganha a eleição no primeiro turno por 1%. Eu fiz 56.260 votos em 2016, fiquei em segundo lugar.
Aí, em 2018, eu me reelejo deputado. 2020, nova disputa à prefeitura. Não ganhei novamente, o Paranhos se elege, mas fiquei novamente em segundo lugar. Certo. E aí, em 2022, eu me reelejo pela terceira vez como deputado estadual, que é o contexto que nós estamos vivendo nesse momento. É uma trajetória bacana, né? Mas aí que tá, né? É a pergunta que eu não sei se o povo te faz. Cara, a parte boa a galera conhece. A parte boa o pessoal conhece. Sim. E o bastidor disso, cara? Quais são os desafios, cara? Porque você tem família, você se expôs, se tornou uma pessoa pública, talvez você desejasse isso, beleza, mas tem seus desafios. E aí, cara, qual é o desafio para continuar nessa jornada? Porque as pessoas muitas vezes só veem vocês, porque eu não sou político, não dessa de cargos, né? Uhum. Só veem vocês nas campanhas. Não conhece bastidor. Qual que é o maior desafio hoje? Olha, eu vou falar de alguns desafios, 2 talvez, né? Um grande desafio é você conseguir ter resiliência para conseguir seguir em frente diante dos desafios. Então, assim, na política isso é muito presente, né? Então, por exemplo, um desafio, por exemplo, né? Você conseguir saber ter força para resistir às incompreensões, às incompreensões e às manifestações, aos comportamentos equivocados e até maldosos de algumas pessoas, né? Certo. Ou seja, quando você olha assim e fala, cara, não existe o que você faça na política e em nada na vida que vá agradar todo mundo. Você faz uma obra, você faz uma conquista, um projeto de lei extraordinariamente importante, sempre vai ter uma alma para te criticar. Para te criticar de maneira absolutamente injusta, muitas vezes. Certo. Ou por ignorância, por desconhecimento do que de fato foi feito, ou por maldade mesmo. Já teve algo assim que te feriu? Você teve que respirar e falar, não acredito, cara. Mas isso é constantemente. Por que essa pessoa está falando isso? Não tem nada a ver com o que essa pessoa está falando. Meu Deus, o trabalho foi reto. O trabalho foi, né, muito bacana. Não teve nada e a pessoa vem, pois ela encontra alguma coisa, né, que ela não entendeu ou realmente para tentar, né, te fazer mal, simplesmente isso. Eu lembro uma vez numa campanha que os caras falaram assim, como é que era a notícia? Deputado Márcio Pacheco vai bloquear o WhatsApp. Você lembra disso aí, não? Sim, 2016. Daí eu pensei assim, cara, não tem como, cara. Nenhum deputado tem esse poder. Cara, você não acredita? No nível de país, talvez um presidente poderia pedir lá para que o dono da ferramenta bloqueasse no país. Sim. Ou, tipo assim, o vereador de Cascavel aqui vai bloquear o WhatsApp. Cara, essa aí aconteceu na eleição de 2016, quando eu era candidato a prefeito de Cascavel. Aí, cara, quando saiu, isso foi uma situação assim, tinha uma pessoa que ele fez um comentário totalmente injusto, incorreto, né, maldoso, ou ele escreveu no WhatsApp. Daí a nossa equipe do jurídico, uma campanha para prefeito, ela é gigante, ela coisa, você não consegue acompanhar tudo que tudo que acontece. Cada equipe tem o seu trabalho para fazer. A comunicação faz o seu trabalho, jurídico faz o seu trabalho, eu faço o meu trabalho, minha esposa faz o trabalho dela, enfim, todo mundo, né, cada um no seu quadrado, né, vai fazendo e vai. Eu só fico organizando ali. E a nossa equipe do jurídico entrou com um pedido de uma ação para que fosse bloqueado o WhatsApp daquela pessoa, porque ela estava fazendo... Era um fake, o WhatsApp dele não era ele. Ele tinha criado um fake para fazer maldade mesmo. A gente pediu para bloqueasse aquele WhatsApp. E eu não sei, rapaz, foi uma confusão no meio do caminho, que a notícia saiu... eu sei, mas é muito longo para explicar a história. Tudo bem. Deputado Márcio Pacheco quer bloquear o WhatsApp. Quando eu olhei, eu falei, cara, mas o deputado vai bloquear o WhatsApp? Mas eu olhei aquilo, assim, eu falei, cara... Não, as pessoas vão ter, né, sabedoria para olhar isso e ver que isso é um absurdo, que não existe um negócio desse. E você não tem noção disso. Eu perdi, aquela eleição foi 1% que eu falei para você. Eu tenho certeza que uma das tantas situações que aconteceram, que me tiraram do segundo turno, por exemplo, essa com certeza, porque eu fiquei por 1.000 votos. Então, essa ação, por exemplo, dessa bobagem que é bloquear o WhatsApp, essa é uma das ações que me tiraram do segundo turno, por exemplo. Ou seja, eu sempre tenho que... Finalizando aqui, tem que cuidar para não sofrer tanto com a crítica, porque ela vai vir de qualquer jeito, né? Sim. Eu sempre gosto de pegar o modelo mental aqui. Então, para a galera que está ouvindo, está assistindo, primeira coisa, 0 vitimização. Depois, vai estudar. Detalhe, sentiu-se amado, isso fez diferença. Focar em ser feliz, mas primeiro, dignidade.
Sim. Às vezes as pessoas querem ser felizes, e assim, esse feliz é muito amplo, Sim. porque para mim felicidade é me sentir amado por Deus e transbordar na vida das pessoas. Sim. Mas assim, as pessoas querem sentir alegria e paz sem garantir a dignidade primeiro, e beleza. Então, garantiu a dignidade, aí vou ser feliz. Você falou também que concurso é até passar, né? Você aí já está com 2 eleições para prefeito, que não deu. Sim. Ou seja, se quiser vai ter que continuar, não tem outro jeito. Até passar. Até passar, mas já. Vamos ver se vai ter idade para isso, né? Daqui a pouco tá. Vou lutar de novo em 2024 agora. Vamos, né? Se Deus permitir, vamos lutar de novo. Aí tá, você falou da resiliência, da aprovação. Se tem uma coisa que eu bato muito com a galera é por que será que nós sofremos tanto com medo da opinião dos outros? Talvez é a comparação nas redes sociais, talvez seja porque parece que a vida do outro é sempre melhor, mas as pessoas não fazem o que tem que ser feito por medo de crítica. O cara não posta um vídeo na rede social porque ele vai receber comentário, vai ser cancelado. E isso faz com que as pessoas vivam numa verdadeira escravidão. Sim. Você vem vencendo isso. Hoje, Jeff, assim... Já não se incomoda mais. Hoje eu mudei completamente. Hoje o meu foco é o seguinte, o que eu estou fazendo no meu coração, na minha fé, na minha espiritualidade, para com Deus, para com o próximo. É bom? Eu estou convencido disso que é bom? É bom. Então nós vamos fazer. Certo. Ponto. Tô nem aí. Vai vir os elogios, que também toda atração que a gente faz também tem elogios também. Claro, Não é só crítica também, tem muita galera que vem. Então, só que a crítica ela tem um poder destruidor terrível. Você recebe, você veja lá que a Public você tem 50 comentários. Nossa, deputado, parabéns. Nossa, que sensacional. Nossa, você trabalha, papapá. Aí vem um lá e fala, pau, né? Uma vez. Aí onde você vai olhar? Cara, mas por que esse cara tá falando isso? Então, assim, esse poder... Hoje não, hoje eu olho assim e falo... Às vezes você tem que ter compaixão, às vezes, porque a pessoa não sabe o que ela tá falando. Ela não sabe, porque eu sei que o que eu tô fazendo é com foco reto, é um foco bom para ajudar alguém, para fazer uma ação boa. A pessoa tá atacando, ela não sabe o que ela tá fazendo. Ou ela tá fazendo por maldade, ou ela está fazendo por desconhecimento, por ignorância. Então, quando é um comentário assim, que eu vejo que a pessoa tem desconhecimento, eu oriento a minha equipe, não sou só eu que cuido, claro, a nossa rede social é muito ampla, né? Eu cuido pessoalmente, mas assim, o pessoal me ajuda. Pessoal, se for um comentário que a pessoa esteja equivocada, vamos ajudar a esclarecer. Olha, não é bem assim, explica, você não conhece, tal. Agora, tem a pessoa que vem com maldade mesmo, ataca, ofende, daí não tem o que fazer, você tem que bloquear a pessoa, tem que tirar rede social para você ter amigos, não é para você acomodar ali os teus inimigos que vão lá para te atacar, não é essa a finalidade da rede social. É assim. Cara, você começou no PPL, né? PPL. Um partido mais à esquerda. Mais à esquerda. Aí você foi pro PDT. Já a esquerda ainda, mas já deu um pouquinho mais de centro, né? Deu uma tirada. E agora tá no Republicanos. Que não sei se na essência é bem conservador, mas tá tomado por conservadores, na maioria, né, do Brasil, né? Sim. Meu irmão, mudou a mentalidade também? Você pensava alguma coisa diferente no passado? Você tinha uma visão diferente? Você combinava mais com o PPL antes? Ou isso aqui foi só estratégia mesmo, por causa de legenda, vamos nesse partido? Como é que é essa mudança? Nós temos uma cultura, Jefferson, hoje no Brasil e no mundo, que aliena as pessoas. Planejado, não é aleatório. Tá. Aliena as pessoas e as pessoas acreditam estar fazendo a coisa certa, a coisa boa. Elas não fazem com consciência de que aquilo é um equívoco, que está errado, que aquilo não ajuda, né? E as pessoas defendem aquilo, porque alguém colocou na cabeça delas que aquilo é certo. E hoje, lamentavelmente, um centro de distribuição dessas doutrinações ideológicas de esquerda estão, infelizmente, dentro das universidades. Certo. Então, você vai lá, imagina uma pessoa que chega como eu, ingênua, achando que ali está o Olimpo do conhecimento dentro da universidade, e você, de repente, eles começam a te dar materiais que te conduzem propositalmente para um conceito de vida. Ok. De defender, por exemplo, olha, você tem que defender isso porque isso... E faz-se um discurso bonito, mas a finalidade daquilo não é reto. É um... Então, enfim, de certa forma, você esteve por um tempo, talvez um pouco... Não um tempo. Eu estive por quase 20 anos da minha vida, Jefferson. Alienado. Alienado com esse discurso ideológico
que o discurso é bacana. Olha, você tem que estar defendendo aqui os mais pobres, você tem que estar defendendo aqui, né, os servidores, você tem que estar defendendo tais pautas, tal. Lógico, quem que não quer defender os mais pobres, os mais necessitados? É uma obrigação, um dever nosso como católicos, como cristãos que somos, por exemplo, defender o quê? Os mais necessitados. Só que esse é o discurso. Na prática, a finalidade é chegar ao poder. Não meu, evidentemente, mas das pessoas que constroem. É estar no poder com essas pessoas que estão achando que estão defendendo a coisa certa, para fortalecer essas pessoas que defendem essas doutrinações. Caramba. Então, defender o servidor, óbvio, eu sou servidor público, Sim. sei a importância e o valor do servidor. Só que coloca, às vezes, na cabeça do próprio servidor um discurso de que ele sempre está sendo, não está sendo maltratado, por exemplo. Sim. Em alguns casos se justifica, em outros casos não justifica. Então, assim, essa minha visão de mundo, que é o que o governo que está hoje no Brasil, o governo do PT faz, é de contar uma história bonita na cabeça das pessoas, de vender uma imagem, que é só uma doutrinação ideológica, fazendo que as pessoas acreditem que elas estão fazendo a coisa boa, a coisa certa. Mas é só para que eles possam, com essas pessoas, se manterem no poder. E aí, o que muda a minha vida para sempre, Jefferson? Você nunca mais... Eu tenho 46 anos de idade. Sou deputado, não sei onde Deus vai permitir que eu chegue na minha carreira política, quantos anos eu vou viver. Nunca mais você vai me ver filiado a um partido de esquerda. Não. Nunca mais. Por quê? Em 2020, eu perco a eleição em Cascavel para prefeito. Vou para a praia com a minha família para descansar um pouco a cabeça. Nesse ínterim, alguém tinha me recomendado que eu assistisse um curso que eu recomendo, chamado do padre Paulo Ricardo. Meu Deus, Cultura da Vida, não? Não. Gente, me ajuda aí, João, a lembrar do curso. É cultura marxista. Como é que é? Já eu vou lembrar. Tá bom. Eu assisto esse curso do padre Paulo Ricardo, chamado... acabei de me esquecer, vou lembrar aqui. Esse curso tem 6 aulas. E nesse curso, já quando eu acabei de ouvir, falei, cara, eu fui alienado nesse tempo da minha vida. Eu fui enganado nesse tempo da minha vida. Eu acreditei em Papai Noel, que não existia. E aí esse curso me abre a minha mente. E eu vejo esse curso 3 vezes e eu vejo como ele explica como que se faz, inclusive, para alienar a tua cabeça. Né? E aí eu acabo, já no ano seguinte, anunciando a minha saída do PDT. E aí anuncio em breve a minha ida para o Republicanos. Né? E aí é uma decisão, então... E aí eu tenho uma grande dificuldade. A maior dificuldade da minha vida foi justamente conseguir me reeleger, Jefferson, justamente nesse momento agora dessa eleição. Por quê? Porque eu tinha um eleitorado que se alinhava com as minhas concepções muito mais próximas. Eu sempre fui um cara conservador, Jefferson, de defesa da família, você nunca vai ver um discurso meu contra o aborto, a defesa da vida. Só que eu estava num partido. Então, quando eu sou candidato em 2020, as pessoas olham para mim e falam assim, olham e falam assim, marxismo cultural e revolução cultural. Marxismo e revolução cultural. Então esse curso é um curso aberto do padre Paulo Ricardo, só de chamar Marxismo cultural e revolução cultural. E ali foi mudando a tua mentalidade? Não foi mudando, mudou. Naquele momento mudou. Aí eu comecei a buscar, já buscava, mas comecei a buscar a verdade sobre o que de fato era, né, o que é de fato, para não ser enganado, para ser consciente. E aí, só para finalizar, aí o que acontece? Eu tenho em 2020 um eleitor que eu estava filiado no PDT, que é um partido de esquerda, e com concepções de conservador, centro-direita, que eu sempre fui na minha vida. O cara de esquerda, ele olhava para mim e falava, o Pacheco está filiado num partido de esquerda. Só que o discurso dele não é de esquerda. Então, não vou votar nele. E o eleitor de direita olhava para mim e falou, o Pacheco tem um discurso até bacana, mas ele está afiliado no partido de esquerda, eu também não vou votar nele. Mas eu lembro disso. Aí eu perco a eleição feia em 2020, e em 2022 eu tenho uma dificuldade. Por quê? Porque daí, de fato, eu perco completamente esse eleitor de esquerda. Né? E o eleitor de direita, em 2022, agora, no ano passado, ele olha para mim com desconfiança. Claro. Ele fala assim, mas será que esse Pacheco mudou mesmo a concepção dele ou ele está sendo só um oportunista por causa do Bolsonaro para se reeleger, tal? E aí eu, inclusive, perco 3 mil votos, Jefferson, de 39 que eu tinha tido em 2018 para 36 mil. Só que não é que eu perdi. Na verdade, eu perdi 30 mil eleitores que tinha mais ou menos, que era alinhado mais com concepções de esquerda. E aí eu tenho que ganhar
novamente 30 mil novos eleitores de direita desconfiados. O curso é Revolução e Marxismo Cultural. Na verdade, é isso que eu sempre falo. Aqui está descrito um pouco diferente, mas é Revolução e Marxismo Cultural. São 6 aulas de 1 hora cada aula. Quem tiver a paciência de assistir, vale muito a pena, porque pode mudar completamente a tua visão de mundo. E daí o que acontece? Você entra nessa jornada de mudar de partido, mudar de mentalidade e tal. Cara, é um desafio gigante. Eu lembro de amigos falando, cara, eu gosto do Pacheco lá, mas, viu, ele tá na esquerda. Sim, entendeu? sim. Eu tenho foto, Jefferson, com o PCdoB. Eu lembro. Claro, tem uma explicação. Não é porque eu estava aliado com o PCdoB nas suas concepções ideológicas. Sim. Mas as pessoas não veem, elas veem o que elas veem? A foto. Eu tenho foto com Dilma Rousseff. Eu lembro também. Entendeu? Não é porque eu estava na foto com ela por conta de concepções ideológicas do PT. Nunca foi. Sim. Mas está lá a foto. As pessoas veem a foto, o cara era assim. Então, vão usar até o final da sua vida. Não adianta. É isso aí. Né? Então, mas aí, assim, você teve também boas pessoas da esquerda que devem ter te ajudado. Perder essas pessoas também foi complicado? Ou nem tanto? Não, veja, Jefferson, acho que não se trata de perder. Eu nunca maltratei ninguém. Certo. Eu nunca cheguei numa pessoa por ela ser de esquerda e nunca vou chegar. Sim. Porque ela vive uma vida diferente da minha. Não é isso que Jesus, inclusive, ensina. Uhum. Nós devemos aqui acolher a todos. Acolher a todos, independentemente da sua cor, da sua raça, da sua concepção de vida, da sua concepção de gênero, nada disso. Agora, você tem que acolher. Agora, se ela chegar e perguntar para você, mas o que você acha disso? Simplesmente eu dou a minha opinião para ela. Mas jamais ofendo, jamais agrido. Então, assim, eu não tenho. Tem pessoas que são desses partidos, por exemplo, que conversam comigo, legal. Né, que são meus amigos. Né? Okay. Agora, eles sabem que hoje, o Pacheco, né? Na cabeça deles, né, o Pacheco virou a casaca. Né? Então, assim, mas assim, boa relação não faz mal para ninguém. Agora, se relacionar é uma coisa. Concordar com o que aí não. Concordar com o que a pessoa faz, com o que ela fala, com o que ela defende, aí não, meu irmão. Fica no teu canto aí, deixa eu ficar no meu aqui. Vamos ser amigos, mas não me obrigue. Esse curso, essas coisas do Padre Paulo Ricardo, que você sempre cita e tal, acabou te dando mais peso para tua missão, assim, sentindo, poxa, agora eu tô na política, então vou levar isso para frente. Isso acabou contribuindo mais no teu posicionamento agora, né? O Padre Paulo Ricardo, inclusive, Jefferson, ele diz o seguinte, que tudo o que acontece, com concepção com a qual eu concordo 100%, tudo que acontece na nossa vida, ou é porque Deus quis, ou é porque Deus permitiu. Ok. Por algum propósito. Só que Deus não permite nada de mal na tua vida se desse mal não puder tirar um bem maior. Uau. Então, ou seja, se eu estive vivendo essas concepções, porque Deus permitiu. E desse mal, Deus consegue tirar algo maior. Então, hoje, por exemplo, eu sei como essas concepções se comportam. Certo. Arte da guerra. Uhum. Você tem que conhecer o teu adversário, o teu inimigo, no caso da arte da guerra, né? Para saber como enfrentar. Uhum. Então, hoje eu sei como se pensa nessas concepções. Certo. Então, assim, eu não... Cara, faz parte de um passado. Certo. Que eu não fico reclamando, mas por que eu estive lá? Eu não sei. Não foi por propósito, não foi proposital. Foi porque aconteceu. Para começar, naquele tempo, já em 2012, não havia essa maturidade política que hoje nós vemos, das pessoas já conseguirem identificar quem é de esquerda, quem é de direita, o que hoje as pessoas conseguem. Mas naquele tempo não era tudo misturado. Eu votei no Lula 2 vezes. Então, assim, e não fui só eu, viu? Muitas pessoas que estão assistindo hoje, que hoje são de direita, que são conservadores, por exemplo, votaram também. Não tinha essa consciência que hoje começa cada vez mais a aflorar, certo, a amadurecer. Então, eu acho que tudo faz parte de um passado que nos ajuda, de alguma maneira, a sermos melhores hoje, no presente. Okay. E certamente o que nós vivemos hoje vai nos ajudar a ser melhores no futuro. Se nós buscarmos, é claro, né? Sim. Crescer em virtude, crescer em edificação. Meu irmão, o que você já fez como deputado, assim, que você se orgulha? Fala, poxa, acho que eu já contribuí. Tem valido a pena. Fala mais. Cara, eu acho que a pauta do autismo, Jefferson, eu acho que é uma pauta que eu tenho um crédito muito grande, né, por muitas políticas públicas que acontecem hoje em torno da pauta do autismo. Eu acho que no Paraná inteiro. Então, assim, eu me lembro do dia em que
pessoa chegou para falar comigo, uma mãe, me contou a história dela, me mostrou fotos do filho dela e que eu, na minha ignorância naquele tempo... Então, assim, as pessoas têm vergonha, Jefferson, de dizer que erraram, de dizer que não sabiam. Não tem, cara, eu não tenho problema com isso. Se eu errei, meu irmão falou, cara, me desculpe, eu errei, eu estava errado, eu estava na ignorância, só que eu aprendi, agora eu penso diferente. Eu acho que a gente tem que ter essa capacidade de mudar de vida, mudar de concepção. Eu não conhecia a causa do autismo antes de 2017. Quando chega uma mãe na minha frente, a Márcia Muxfeld, que eu sempre menciono ela, e conta a história e mostra fotos do filho dela todo se automutilando na escola porque havia todo um comportamento na escola que fazia com que o menino ficasse muito mal. E aquilo me tocou de tal forma que eu não consegui ver aquilo e ficar inerte. Não consegui... Como é que é? Eu sempre falo, eu resolvi me importar. E você? Entendeu? Então, naquele momento, eu realmente me coloquei no lugar daquela mãe, com 3 filhos que eu tenho. Falei, não, a gente tem que mudar isso. Não é possível, né? Lógico, a gente não vai conseguir consertar o mundo. Mas a gente começou a fazer todos os grandes, maiores eventos que aconteceram no estado do Paraná, públicos, gratuitamente, foram promovidos pelo deputado Márcio Pacheco. Entendi. E hoje se fala de autismo de uma maneira muito assim, mais... Então você acredita tranquilo. Que foi uma contribuição Acho que bacana. Foi uma contribuição importante. Uma outra importante, aí já é mais segmentada, vamos assim dizer, né? Cara, tem tanta coisa, meu irmão. Tanta coisa que a gente já fez que a gente até brincava agora nesse mandato passado, só no mandato passado nós tínhamos anotado. Eram 272 conquistas. Uau. De recursos, isso só com recursos, sem contar os projetos de leis, as leis que eu aprovei. Certo. Cara, cada realidade que eu consegui mudar, assim, umas que dependeram de muito dinheiro e outras que com 50, 60 mil mudaram uma realidade de um segmento de uma vida. Então são tantas coisas. Mas, cara, olha, a pauta que a gente está trabalhando agora para concluir, por exemplo, o Centro de Saúde da APAI de Cascavel, que é uma obra extraordinariamente grande, importante, um investimento que vai chegar entre 4 e 7 milhões de reais. E não é o recurso o mais importante é a gente conseguir desamarrar os nós da burocracia, certo, que impedem que esse recurso seja repassado. E a gente está trabalhando nisso e eu acredito, sinceramente, que vamos conseguir. Vou concluir aqui, por exemplo, a escola, essa eu considero talvez a maior conquista palpável. Tá. Porque o autismo, a gente tem tantas leis, tantos projetos, mas é uma coisa assim, é uma coisa que ficou mais... né, a gente trabalhou muito, divulgou muito, mas é uma coisa que você não consegue ver palpável, tanta coisa, né? Agora, por exemplo, a escola de formação, aperfeiçoamento e especialização dos praças da Polícia Militar, ou seja, uma escola de formação dos policiais militares em Cascavel. Legal. Foi uma luta, já de 3 anos, ininterruptos no governo. Imagina, Cascavel é uma cidade menor do que Londrina. Londrina não tem escola de formação dos praças da Polícia Militar. Que legal, cara. A briga era para levar para Foz do Iguaçu, que tinha o secretário que queria levar para lá. E a gente foi, brigou, e hoje existe em Cascavel uma escola de formação de policiais militares, se formando agora próximo de 200 policiais militares. Então, eu tô falando, cara, de 2 conquistas de um total de 500 conquistas da gente, assim, objetivas. Então, certo. Viaturas, aí, quando você olha isso, dá para aguentar a crítica daí. Ah, não, a crítica fica pequena perto disso. Certo. O que importa é que eu estou, de fato, fazendo, né? E a gente olha assim, por exemplo, muito difícil também, sabe? A política não é do jeito que as pessoas que estão de fora imaginam. Você entra, às vezes, com idealismo e você acha que... Cara, você não muda o mundo. Depois de um tempo, você entende como que a política funciona. Uhum. E você começa, entendendo a política, usar esse conhecimento, essa experiência, certo, para fazer aquilo que você acredita acontecer no teu contexto de vida. É um pouco de complexo dizer que você entra achando, nossa, eu vou mudar a política. Uhum. Não, você não vai mudar a política. Depois de um tempo, você vai entender como é que a política funciona, você vai ver que nem todo mundo é tão mal quanto alguns desenham, e que nem todo mundo é tão bom quanto alguns desenham. Cada um tem seus defeitos e tem suas virtudes. E você usa... Vira uma ferramenta que você utiliza... Você utiliza. Por exemplo, eu não gosto do presidente, sei lá onde. Só que é o seguinte, se você não for lá falar com ele, quem manda naquela pasta, naquele contexto, é aquele presidente que as pessoas... Mas aqui, aquele cara, sim, é aquele. Ele é ele que manda. Se não for por ele, não vai acontecer. Então, você começa a dialogar com essas pessoas, entendeu? Então, a política é muito complexa, difícil das pessoas entenderem, mas depois que a gente está dentro, ama o que faz, porque eu faço política por amor, eu amo o que eu faço. Aí você começa a entender, e agora eu vou usar dessa engrenagem que é a política
para fazer o bem, para defender os valores que eu acredito, os princípios que eu acredito, levar o bem aonde quer que as pessoas precisem. Então, essa é a concepção que eu tenho hoje, depois de 11 anos da vida política. 11 anos, hein, cara? Passou rápido, hein? 6 campanhas, cara, já, meu Deus. Cara. Falei, cara, eu quero ganhar a eleição para ser prefeito de Cascavel, para ficar 4 anos sem precisar fazer campanha, né? Quero ser o prefeito de Cascavel para ficar 4 anos. Cara, né? Vamos falar dessa parada aí de prefeitura, irmão. Você já é ou pode ser candidato? A candidatura, Jefferson, ela só é registrada, estou falando do ponto de vista protocolar, oficialmente, né? Tá. Só mais ou menos em fim de agosto do ano que vem. Tá bom. Até lá todos são pré-candidatos. Beleza. Vereador e prefeito, né? Eu sou pré-candidato a prefeito de Cascavel. Porque eu vi uma entrevista do Paranhos, ele falou assim, olha, meu sucessor natural é o Renato. Sim. Mas ele falou de outros, inclusive citou o seu nome aí de possível. Mas o seu Renato não é um partido? Estamos no mesmo partido. Ele é o chefe, vamos dizer assim, do partido na cidade, eu não sei se a palavra é chefe, né? Presidente do partido, e você nível regional, ou não? Veja, Jefferson, é delicado falar dessa pauta, mas vamos lá. Eu sou líder da bancada do Republicanos na Assembleia Legislativa. Tá. E sou coordenador regional de todos os municípios que integram a região oeste do Paraná. Ok. Todos. Beleza. Então não existe a formação de uma executiva em qualquer município aqui na região oeste que não precise do meu aval. Tá. Não, beleza, pode montar, estou de acordo. Inclusive Cascavel. Ok. E eu, assim, o Renato, ele está como presidente do partido, e eu tenho um grande carinho, um grande respeito por ele, e ele também tem um grande carinho, um grande respeito por mim, a gente se respeita, mas ele tem legitimamente o direito de se apresentar como pré-candidato. Claro. E eu, legitimamente, o direito de me apresentar como pré-candidato. Ele por ser vice-prefeito e eu por estar num contexto, porque 3 assim, mandatos. Vocês estão no mesmo, vai ter uma briga boa no meio da conversa aí, se os dois quiserem, né? E aí, quem decide daí? Eu acho que se tiver bom senso, Jefferson, não vai ter briga. Se tiver bom senso, não vai ter briga. Por quê? O partido não ama o Márcio Pacheco, o partido não ama o Renato Silva. Tá. O partido quer crescer. Uhum. Todo mundo quer crescer. O partido sabe que Cascavel é uma das cidades mais importantes do estado do Paraná, uma das mais importantes do Brasil. Sim. O partido quer ter, como todos os demais partidos, quer ter a honra de ter o prefeito de Cascavel dentro do partido. Certo. O partido, o que o partido vai fazer? O partido vai olhar quem desses dois candidatos tem a melhor desenvoltura. Entendi. Quem está na frente nas pesquisas, quem tem o melhor grupo, a melhor conjuntura, faz uma pesquisa qualificada. Vamos verificar quem de fato tem mais condições, mais viabilidade eleitoral para vencer as eleições em Cascavel. Esse será o candidato pelos Republicanos. Se o Renato conseguir construir essa musculatura, essa viabilidade maior do que a minha, e se eu tiver bom senso, eu vou falar, Renato, toca o barco, o partido vai te apoiar, tamo junto. Sim. Se o Renato tiver bom senso e eu estiver numa conjuntura, nesse contexto, com maior viabilidade, com maior número nas pesquisas, com maior construção, maior performance para vencer as eleições em Cascavel, o partido vai falar, o Márcio Pacheco é o nosso candidato a prefeito de Cascavel. Se o Renato tiver bom senso, ele vai falar, olha, estamos no mesmo partido, estamos juntos, eu vou apoiar o Márcio. Então, estamos falando de um ano, praticamente. Um ano. Para se construir. Na verdade, essa construção ela vai acontecer um pouco mais breve, né? Para a gente decidir isso e encaminhar, porque em março do ano que vem é a data limite para você estar filiado a um partido para ser candidato. Certo. Então, acho que até fevereiro, março do ano que vem, no máximo, a gente consegue já ter uma clareza maior para não ficar numa eventual disputa desagregadora, né? Não é essa a nossa intenção. Até porque não é realmente a intenção, tem um tipo de desconforto, né? Não faz sentido. Mas deixa eu te perguntar um negócio que eu pensei agora aqui, que eu sempre quis te perguntar. Tá, defesa da vida, da família e tal, e tal, e tal. Na minha visão de eleitor, não seria mais útil você, federal, senador, essas coisas que impactam mais do que prefeito? Veja, Jefferson, todo homem público, lá no fundo ele exercita um sonho permanente de estar como prefeito do seu município. E assim, lá é importante Senado, é importante deputado federal, é importante deputado estadual, mas querendo ou não, Jefferson, lá nós somos por exemplo, na Assembleia Legislativa, num universo de 54. Tá.
Como deputado federal, eu serei num universo de 513. Certo. E como senador, num universo de 81. Ok. Como prefeito da cidade, você tem condições de olhar aquela realidade e transformar aquela realidade. Certo. Você tem não no mau sentido, mas no bom sentido, tem o poder do dinheiro de falar, olha, eu quero mudar essa realidade. Você não precisa de... Então, você acredita que na prefeitura tem mais possibilidades? Você tem condições de realizar sonhos. Entendi. Mais, Jefferson. Você chega numa comunidade carente ou não carente, que ela precisa de uma demanda. Então, você chama o teu secretário, olha, por favor, resolva isso aqui para mim. Faça essa unidade básica de saúde aqui. Faça essa creche para atender essa comunidade carente. Aumente o número de vagas aqui. Melhore a mobilidade urbana. Tem mais chance de ser ouvido. Não, nem ser ouvido, né? O prefeito ele tem o poder de ter a caneta. Tanto é que é executivo. O prefeito ele é executivo, ele executa, Exato. ele determina e tem que ser feito. Então, lógico, com responsabilidade, tendo o orçamento e tudo mais, né? Então, assim, Jefferson, para mim será uma grande honra, né? Se Deus quiser, ok. E se Deus quiser, a população também vai querer, né? Se ela quiser, será uma grande honra para mim ser o prefeito de Cascavel. E se um dia, depois, né, houver essa oportunidade de estar num Congresso Nacional, como deputado federal, como senador, claro, para mim também será uma honra. Eu sempre quis perguntar outra coisa para alguém aí que tá aí no teu jogo, vamos dizer assim, político e tal. Depois de campanha, de coisa, essas rivalidades se tornam inimizades também? No meu caso, não. Você não chegou a ter nenhuma inimizade? Não a depender de mim. Talvez por algumas ações, Jefferson, bem no comecinho da minha carreira política, onde eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, a visão que eu tenho hoje, a experiência que eu tenho hoje, a habilidade que eu tenho hoje, para entender coisas que eu não entendia, né? Tinha um pouco Talvez disso. eu tenha causado em algumas pessoas alguns contratempos, né? Que hoje, sinceramente, talvez eu tivesse uma ação, um modo de tratar aquilo com um outro formato. Certo. Né? Formato muito mais do olhar, de tentar compreender, entender e tentar avançar, construir, né? Porque a gente, mas, assim, a gente vê os políticos, né, nos debates e tal, eu sempre acompanhei tudo e tal. Beleza, a gente vê que a briga se acalora ali e tal... Mas depois tem que se encontrar por outros motivos em outras situações. Isso hoje você lida de boa. Existem dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que são agressivas, que agridem pessoalmente. Eu posso, cara, discordar de você totalmente de uma ideia tua. Certo. E pegar e defender ferrenhamente que você está equivocado, que você está tal. E você de mim. Não, deputado, mas eu não concordo e tal. Isso é um debate de ideias. Tá. Que é o que eu sempre fiz nas campanhas que eu participei. Eu fui candidato a prefeito de Cascavel 2 vezes. Por exemplo, o Paranhos também era candidato. Certo. E eu defendia as minhas ideias, ele defendia as ideias dele, ele venceu as eleições e eu não venci. Só que eu sempre soube, e ele também, por grandeza, por maturidade política, separar a eleição. Tá. Ó, disputei pra caramba, entrei num campo de futebol, meu irmão. Vamos pro cacete, eu quero ganhar de você. Ok. Mas você ganhou, meu irmão, ó, parabéns. Saímos dali, vamos comer churrasco, vamos nos divertir. Saiu da eleição, só que na eleição, às vezes, você vai para agressão pessoal, que eu nunca fiz contra o Paranhos, nem o Paranhos fez contra mim. Sempre nós debatemos ideias. Então, nós nunca tivemos dificuldade de nos relacionar bem. Saímos da eleição, eu sempre fui, Paranhos, no que eu posso ajudar a gestão de Cascavel, porque eu fui eleito para defender Cascavel, não para enfrentar o Paranhos. Ok, eu fui certo. eleito para fazer o melhor pela cidade. E nós sempre estivemos juntos, tirando o momento eleitoral, sempre estivemos juntos por grandes pautas, grandes conquistas, por exemplo, Trevo Cataratas. Sim. Trevo Cataratas é uma conquista fruto dessa união, dessa maturidade política que não nos dividiu. Porque se ficam trazendo a paternidade para ele e eu para mim, por exemplo, talvez não tivesse acontecido. Certo. Então, assim, nós sabemos separar o momento eleitoral, o deputado Batatinha e o deputado Gugu na Assembleia, por exemplo. Nós disputamos a eleição. Ele foi pedir os votos dele, eu fui para cá, né? A boa confusão e tal, tal. Passou a eleição, Batatinha, Gugu, e eles também, né, irmão? Ó, agora vamos pensar em Cascavel. Eleição só daqui 4 anos, se eu for candidato a deputado. Se eu me eleger prefeito no ano que vem, eu não vou nem ser candidato a deputado lá na frente. E se for candidato, vamos disputar só lá na frente. E estamos juntos, né? Unidos, pensando sempre no melhor por Cascavel. Então, é possível ter essa maturidade. Claro que na verdade deveria ser o dever de todo homem que se dispõe, porque tem algumas pessoas que são
Não é a política, são as mentes pequenas que atrapalham, às vezes, grandes conquistas. A pessoa quer ser o pai da criança de qualquer jeito, Sim. a pessoa quer ser o dono daquilo, vai trabalhar sozinha, e sozinha a gente tem menos força. Chama o outro cara para trabalhar junto contigo, chama outro, você fica muito mais forte e traz a conquista para a população que a população espera. Acaba sendo um jogo de ego, né? Sempre eu, sempre eu. Tira o eu, meu irmão. Tira o eu, vamos colocar o nós aqui, vamos levar essa conquista para lá agora, por exemplo. Estamos trabalhando eu, o deputado Batatinha e o deputado Gugu para trazer uma sede para a Polícia Científica, que acomoda ali o Instituto Médico Legal, o IML, para Cascavel, uma obra de mais de 10 milhões de reais. O deputado Batatinha chegou e deu a ideia. Só que ele sozinho não consegue trazer, porque é um investimento de mais de 10 milhões de reais, precisa de mais força política. Certo. Com grandeza, ele me convidou e convidou o deputado Gugu. E nós, com grandeza, falamos, estamos juntos, Batatinha. Vamos trabalhar junto, fizemos uma reunião na Casa Civil, o secretário já entendeu a força de Cascavel da região oeste, viu que de fato é uma demanda importante e já deu o aceno para acontecer a obra. Depois, eu vou fazer minha propaganda, vou falar, olha, eu ajudei a trazer o e-mail para cá, o Batatinha vai fazer a propaganda dele, olha, eu dei a ideia e trouxemos... Pronto, vamos para frente, Certo. Cascavel ganhou. Entendi. Acho que essa é a pegada. Cara, do que você se arrepende, assim, dessa jornada? Porque são 11 anos, né, mano? Tem acerto e erro, né, cara? Cara, isso aqui, olha, não é aquele arrependimento frustrado, do tipo, eu queria voltar no passado. Não, não é disso. Porque até os erros da gente impulsionam a gente pra frente. A gente aprende com eles e tal. Mas assim, cara, porque você veio numa jornada, eu lembro muito bem, ainda tava muito famoso o Sérgio Moro, aí meio que dava aquela parada, olha ali, o federal, aquela jornada, você veio crescendo. Pra gente que tava assistindo, que não tava acompanhando, caramba, irmão, olha aí, cara, o Sérgio Moro de Cascavel. Naquela época o Sérgio Moro tinha autoridade absurda e veio vindo a narrativa e tal e tal. Mas a história não é perfeita. A história não é perfeita. A jornada do herói é bonita quando a gente conta, mas ela é horrível quando a gente vive. É verdade. E daí, meu irmão, o que podia ter... você fala, cara, isso aqui não deveria ser assim, cara. Eu acho que você fez bem. Não é uma questão de... Você vai se arrepender, cara, de uma coisa que você fez, porque eu nunca fiz nada com o propósito de errar. Mas erra. Tudo que eu fiz foi com o propósito de acertar. Então, errei. Mas arrepender-se, cara, você vai se arrepender de uma coisa que você fez tentando acertar. Agora, se eu pudesse voltar no tempo, que não é possível. Sim. Mas se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu teria tido alguns comportamentos, né? Sei lá. Só que eu olho com a visão que eu tenho hoje. Sim, não consegue Para algumas mais pessoas, sentido. por exemplo, de repente que eu disse alguma coisa, né? Fala, cara, hoje não falaria daquele jeito para aquela pessoa. Sim. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais eu tiraria uma foto com o PCdoB. Tá? Se eu pudesse voltar no tempo, jamais eu tiraria uma foto com a Dilma. Jamais eu seria afiliado num partido de esquerda, como eu falei para você. Pois é. Mas, cara, tem Agora que voltar no tempo. não Então, tem vamos para como. frente. Bora, né? Vamos para frente, vamos falar, ó, viu, eu cometi uns erros aí, me perdoa, mudei a minha concepção, vamos para Sim. frente, a cabeça é outra agora, eu sou o que eu sou hoje, eu não sou o que eu fui no meu passado, o passado passou, eu sou o meu presente com propósito para o futuro. Essa é a cabeça. Caramba. E, na verdade, no fundo, é sobre isso, né? É sobre aprender cada dia, sobre mudar, sobre realizar coisas diferentes. E a gente falou um assunto antes em off aqui, a questão do temperamento, do perfil comportamental, que isso aqui acho que é interessante para a galera que me acompanha, sabe que eu falo disso, e também para você, né? Porque o que acontece? Um perfil igual ao seu, tem uma dominância alta. O que é o dominante? É ousado, competitivo, confiante, não manda recado, quando vê já falou, é aquele cara que passa por você, dá uma bronca e depois fala, vamos tomar um café? Você fala, o que tem com esse cara, entendeu? Sim. Parece que é maluco, parece que o que acontece? Isso é um negócio que muitas vezes, se não cuidar, se não souber gerenciar, pesa. Tem aquele eleitor lá da igreja que fala assim, o homem vem aqui tocar o violão, e não fala nem bom dia. Mas é que o homem chegou rápido, quer tocar o violão rápido, porque está focado em resultado. As pessoas não veem isso. Sim, como você tem lidado com essa questão de temperamento, de flexibilizar? Como é que é para você tudo isso, cara? Jefferson, na verdade, assim, umas reflexões que eu tenho feito, por graça de Deus, importantes nesses últimos tempos da minha vida agora. Nós somos, Jefferson, campeões em consertar a vida dos outros. Nós sabemos certinho como que o outro tem que fazer para ele viver melhor. Só que a gente não aceita
que nós também temos um monte de defeitos, cara. Claro. De impaciência, de intolerância, cara, de tanta coisa que a gente vive no dia a dia. E você fica... Cara, na verdade, eu acho que a vida, ela é uma graça que Deus te dá de uma vida inteira para você mudar uma pessoa só. Você mesmo. Só você. Uau. Só você. Você vive... Até assisti um filme de atrás chamado Castigo do Tempo. Não me lembro o nome do ator agora. Castigo do Tempo. Num devido momento, para encurtar uma história longa, ele começa a acordar sempre no mesmo dia. No mesmo dia 2 de fevereiro, parece. E as pessoas, como é sempre aquele mesmo dia, elas vão ter sempre os comportamentos exatamente iguais como elas tinham naquele dia. E ele vê que ele sofre pra caramba e é uma tragédia, né? Quando que muda? Quando ele vê que as pessoas não vão mudar. Porque elas estão vindo de um contexto de vida diferente, né? E aí ele começa a reagir diferente ao comportamento das pessoas. Ele começa a mudar a sua própria vida, o seu jeito de ser. E a partir daquilo o filme se resolve e avança. Então, Jefferson, eu acho que essa é a grande pegada para a gente ser feliz. Cara, você faz um negócio que eu não gosto. Você me estressa hoje. Eu falo, Jeff, cara, não faz isso que eu não gosto, velho. Por favor, muda isso aí. Amanhã você faz de novo. Eu me estresso de novo. Depois você faz de novo. Você vai fazer 50 vezes, não vai mudar. Ou seja, quem que tem que mudar? Você não vai mudar, meu irmão. Eu vou ter que parar de me estressar com o teu negócio. Falar, cara, puta, acho que ele é desse jeito mesmo, eu vou reagir diferente. Talvez quando eu mudar, aí você muda. Isso é por relacionamento em casa, certo. Aquela pessoa que fica se incomodando com o que a mulher faz. Com o que cara, nós somos diferentes. Você quer que as pessoas sejam igual a você. A minha mulher nunca vai ser igual a mim. Eu nunca vou ser igual a ela. Eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas virtudes, eu tenho as minhas qualidades, as minhas características. Ela tem que fazer por onde? Tentar compreender isso e saber como reagir diante dos meus comportamentos. E eu tenho que tentar entender os comportamentos dela e saber como eu devo reagir diante daquele comportamento que ela não vai mudar. Então, assim, tenho lutado muito, o que tem que me ajudado. Estou lendo um livro agora chamado Meditações, do Marco Aurélio. Um livro fantástico, filosoficamente muito intenso. Eu li umas partes e falei, mas não entendi nada, né? tem que ler 5 vezes. Eu vou lendo, sim, mas você tira muita coisa boa. E assim, cara, é uma conversa um pouco trash que eu vou falar, mas, assim, mas é uma coisa que é interessante. Basicamente, ele fica lembrando você, assim, claro, o livro é maravilhoso, eu não estou tirando, eu estou lendo o livro com muita paixão, inclusive, né? Ele é maravilhoso, mas basicamente, resumindo, ele fica falando assim, meu irmão, só estou passando aqui para lembrar que você vai morrer. Só estou passando aqui para lembrar que quando você nem imaginar, você vai morrer. Que pode ser daqui 30 anos, daqui 40 anos, ou pode ser daqui a pouco, quando você sair na esquina e um carro te atropelar. Pode ser daqui a pouco, quando te der um infarto. E você nunca sabe quando vai ser esse dia. E que, então, se você tiver essa noção, Jefferson, de que a tua vida pode a qualquer momento, como é que você agiria se você soubesse que hoje seria o teu último dia de vida? Uau. Cara, você deixaria de lado, cara, umas besteiras que a gente reage. Você trataria as pessoas diferentes, você daria um abraço diferente. Você falaria, cara, você sabe, com certeza. E quem te falou que não vai ser hoje, cara, o teu último dia, que não vai ser hoje o meu último dia? Sim. E se eu estou num relacionamento aqui contigo, Jefferson, nós temos 50% de chance de eu não ver mais você. Você pode, levando em consideração o livro, você pode, por alguma razão, não... Sim. Né, por alguma razão, né? Pode morrer, pode. Né? Ou eu posso morrer. Então, assim, ou ficar muito mal, ou enfim. Então, cara, quando você começa a exercitar isso na tua cabeça... Agora, isso não é para você ficar depressivo. Não é isso a ideia do livro. A ideia do livro fala assim, cara, seja o melhor que você puder hoje. Não é amanhã. Agora. Certo. Não existe, cara. Amanhã não existe. Existe só o presente, é o que você tem com certeza. Daqui a pouco você não sabe se você vai ter com certeza. Então, quando você começa a buscar, olha, eu tenho que mudar de vida, eu tenho que melhorar os meus defeitos, eu tenho que ser mais tolerante, mais paciente, menos estressado, eu tenho que ser mais organizado, mais disciplinado. Esquece focar o outro, na minha mudança e não na mudança dos outros. Foca na tua mudança. Então eu estou focando na minha. Eu passei muito tempo focado na mudança do outro. Tudo querendo muda achar quando que eu eu sou o mudo. dono da razão. Amor, mas você tem que fazer isso. Querendo que as pessoas sejam iguais a mim. Agora não. Eu estou mudando, estou buscando, né? Não é que eu consegui, mas estou lutando para eu ser melhor. Certo. E de vez em quando eu lembro, cara, Senhor, que eu seja o melhor de mim nesse dia. Porque pode ser o último. Pode ser o último. Caramba. Mas não é para ficar depressivo. Eu falo, cara, vou sorrir. Vou dar esse abraço carinhoso aqui. Certo. Se amanhã Deus nos der a graça de ter mais um dia, cara, que bacana. Hoje eu vou ser melhor do que ontem ainda. Não é fácil, viu? Mas, assim, imagino, pelo menos tendo como foco já é... Mas é um dia após o outro, né? E a real é que... Olha, tem um amigo que fala assim,
A luta não é contra o outro, é contra o ontem. Uhum. Né? Uhum. Então, ou seja, É isso. hoje eu tô melhor que ontem, mas tô pior do que amanhã, que É. amanhã eu vou melhorar um pouco mais. E aí você vai seguindo. Você até falava um pouquinho mais vezes que as pessoas se frustram porque elas criam expectativas. Exatamente. Mas o que acontece? O que nós temos que fazer, Jefferson? Você tem que ter a certeza, meu irmão, de que você vai recair. Não é que você falou assim agora, não. Agora, a partir de agora, realmente eu vou ser uma pessoa melhor, e eu vou mudar, e eu não vou fazer. Cara, amanhã você vai fazer tudo igual de novo. Porque um comportamento você não muda de um dia para outro. É um processo. Você tem que falar, cara, puta, mas eu queria tanto hoje não ter reagido com estresse naquela situação, e de novo eu reagi com estresse. Beleza, amanhã eu vou lutar de novo e eu não vou reagir amanhã. E amanhã você vai reagir de novo igual. Não, tá bom, Senhor, me perdoa, mas me dá força para amanhã ser diferente. Certo. Então, tem que ser uma luta, uma perseverança, perseverai até o fim. São Paulo fala, contudo, não importa o grau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Ou seja, eu vou continuar. Eu vou continuar. Ô, Márcio, você falou o negócio de ser feliz aí, para encerrar esse papo. Você falou o seguinte, primeiro resolveu a tua dignidade, passou em concurso, depois foi para política porque para ser feliz e tal. Você se sente cumprindo o teu propósito hoje? Olha, Jefferson, eu sou uma pessoa muito realizada na minha vida. Graças a Deus. Mais do que eu sonhei, Deus me deu. Se a gente olhar com bastante atenção, Jefferson, você vai ver que cada um de nós está muito melhor hoje do que um dia sonhou. O meu sonho, quando eu era criança, era ter uma casa. Sabe, nossa casa era muito simples, como eu comentei contigo. Casa de 2 águas, tal, bonitinha, água encanada, luz, tal, que nem isso tinha, era lampião, tal, era água da mina, tal. Cara, hoje eu tenho uma casa simples, mas ela é muito melhor do que um dia eu sonhei. Hoje eu tenho um trabalho, que é um trabalho que me dá muito trabalho, que eu trabalho, mas cara, é um trabalho muito melhor do que um dia talvez eu sonhei. Meu sonho quando eu era pequeno era ter dinheiro para comprar doce. Então hoje eu tenho condição de comprar doce. Só que a gente não se realiza. Se você não parar para pensar e falar, cara, na boa, eu tô bem. Eu vou lutar agora para servir, para ser mais útil para as pessoas, né? Continuar lutando sempre, mas não com esse sentimento de falar, nossa, mas nossa, agora eu tenho que trocar de carro. Nossa, mas é que agora eu tenho que trocar de celular. Cara, você nunca vai ser feliz. Não para viver o hoje, não para ver o que você sonhou, o que você tem, né? Então, acho que é essa pegada aí, Jefferson. Que massa, meu irmão. Cara, eu fico contente de receber você aqui, porque eu tenho certeza que vai ter muitos aprendizados para a galera que está no nosso clube de quinta, que a gente passa os podcasts para que eles façam as análises junto, peguem os insights, né? É uma das tarefas que, inclusive, vou passar nos próximos dias. Por quê? Porque a nossa ideia é o quê? É modelagem. Eu não vou ser igual a você, mas modelagem é, cara, isso aqui que ele está fazendo, eu vou adaptar na minha realidade. Isso aqui que ele falou, eu vou pôr na minha realidade. Ninguém fica igual a ninguém, nós não somos iguais, mas modelagem é um princípio de PNL que faz você imitar, vamos dizer assim, o comportamento da pessoa para chegar num resultado próximo dela. Sim. Então, assim, acredite, independente da tua questão política, enfim, porque é difícil desassociar, ainda mais com tanto tempo, tem pessoas que vão estar olhando para isso aqui e vendo além do político, vão estar vendo um ser humano que está buscando mudança. Então, obrigado, tá, por você estar aqui, entendeu? Daqui a pouco o homem vira prefeito aí, mano, daí eu tenho que ligar pro João Guilherme ali, e falar, João Guilherme, fala pro Márcio dar um alô pra mim. Entendeu? Vou estar aqui, né? E daí some, né, cara? Olha lá, ó. Já vai É porque a gente sabe que também não é fácil, né? Toda essa jornada aí. Márcio, eu não tenho por que esconder. Assim. Sempre gostei da tua trajetória. Espero que continue batendo as ideias. Quando não bater, você vai saber também. Porque claro. Por favor, me ajude. Não tem por quê. Sim. Mas o Márcio é o mesmo cara, de verdade. Assim. Que legal, que legal. E, enfim, acho que eles não ouviram, né? o João Guilherme disse o seguinte, que o João Guilherme é o assessor do Márcio há quanto tempo já, cara? Um tempão. 9 anos já, né? Que o Márcio dificilmente muda o perfil, né? Ou seja, então as ideias vão continuar batendo. Eu te acompanho e desejo, assim, que você prospere, sendo prefeito ou não, que você continue seguindo o teu caminho. Sempre. E obrigado, tá? Obrigado por estar aí comigo aí. Foi muito legal o papo. Tenho certeza que vamos tirar bom proveito disso aí. Que Deus abençoe, que assim seja, né? Que seja proveitoso para alguém, né? Se fizer a diferença na vida de uma pessoa, já terá valido muito a pena, né? É isso então, aí. que Deus abençoe muito. Aproveitar a oportunidade aqui
Quem quiser acompanhar mais do nosso trabalho também, aproveitar a audiência aqui do Jefferson, né? O meu Instagram é @MárcioPachecoPF, né? @MárcioPachecoPF, de Policial Federal. E segue lá a gente no Instagram, sempre à disposição. Eu aceito realmente as críticas, os elogios, as demandas. A gente está lá para dialogar com a população, sempre. Meu irmão, tamo Beleza, junto. querido. Deus Tamo abençoe. junto. Obrigado. Deus abençoe. Valeu. Você que acompanhou esse episódio aí, deixa seu comentário, assina o canal para receber notificação. Você que está ouvindo no Spotify, interessante o Spotify hoje para nós tem mais audiência até que as outras redes sociais. Eu quero agradecer você e te dizer que nós nos vemos aí numa próxima temporada do podcast Fora da Curva. Forte abraço e até mais.